Vamos ficar em pé, nós vamos orar ao Senhor neste momento. Eu quero pedir a minha esposa, a pastora Vanessa, que também vem aqui para orar nesse momento. Nós vamos ter, então, 2 palavras de oração. Vou pedir para que a Vanessa ore, depois vou estar orando. E vamos apresentar esse momento ao Senhor. Nós estamos em todas as nossas reuniões, nós estamos orando pela nação brasileira, pela nossa nação, orando pelo nosso estado, por nossa cidade, orando pelas nações. E nós estamos orando crendo que só Deus pode sarar a nossa terra. Porque por mais que venha a vacina, e queremos que venha a vacina, queremos que venha a cura, a Bíblia diz que sarar a terra é uma prerrogativa divina. E ela só vai acontecer quando nós cumprirmos a instrução do Senhor para nós, registrada em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se desviar de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus pode sarar a nossa terra. Então nós vamos orar, clamando ao Deus do céu, para que Ele venha sarar a nossa terra. Amém? Senhor, nós queremos adorar o Teu nome nesta noite, Pai. Queremos exaltar a Ti, glorificar ao Senhor, reconhecer que Tu és o Todo-Poderoso, reconhecer que Tu és o dono da nossa vida, Pai. Reconhecer que o Senhor tem todas as coisas na palma das Tuas mãos. Pai, quando Tu mandas, meu Pai querido, acontece. Quando Tu mandas, cessa, meu Pai, o mal. Nós cremos nisso. Nós colocamos, meu Pai, o nosso coração em situação de total dependência de Ti, declarando a Tua majestade, declarando a Tua santidade, declarando quão grande és Tu, Senhor dos senhores. Nós colocamos o nosso coração quebrantado diante de Ti, pedindo, Senhor, sara a nossa nação, perdoa o pecado, meu Pai, do Teu povo. Se, meu Pai, nós estamos entristecendo a Ti, o Teu Espírito como igreja na terra, Pai, nós pedimos-nos, meu Pai querido, Senhor, restaura-nos como igreja, Senhor. Esse é o momento de ceia, é o momento de estarmos, meu Pai querido, em comunhão, Pai querido, com o corpo e contigo. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos ministre, Pai querido, o nosso coração, a nossa mente, Pai, gerando em nós, Pai, o arrependimento necessário como igreja. Nós, meu Pai, e a igreja do Senhor que está em toda a terra, Paizinho querido, clamamos ao Senhor, Pai querido, vem sarar a nossa nação, vem sarar este mundo, Pai querido, esta terra, em nome de Jesus. Leva-nos, meu Pai, a ter corações sensíveis à Tua voz, à Tua movimentação no mundo, à Tua movimentação na igreja, em nome de Jesus. Dai-nos, meu Pai, ouvidos sensíveis à voz do Teu Espírito, olhos sensíveis e coração contrito ao que o Senhor está fazendo neste tempo. Coloca-nos, meu Pai, diante do Senhor todos os dias, da Tua vontade, da Tua palavra, no nome de Jesus. Nós pedimos, meu Pai, visita os doentes, Senhor, nesta noite, sim, Pai, com a Tua misericórdia, vidas que estão em desespero, nós, meu Pai, nos quebrantamos diante do Senhor nesta noite, pedindo, desce com a Tua misericórdia, Pai. Eu peço pelos filhos Teus, meu Pai, que estão em diferentes hospitais no Brasil e no mundo, que ainda dentro daquele lugar o Senhor leve a esperança, que o Senhor os cuide, que eles tenham experiência contigo e possam testemunhar o Teu amor ali. Usa médicos, enfermeiras com o Teu poder, Pai, te manifesta aos Teus filhos que estão chorando, meu Pai querido, no leito de enfermidade, te manifesta com o Teu cuidado e com a Tua misericórdia. Nós erguemos o nosso lamento, não a nossa murmuração, mas o nosso lamento, declarando que Tu és a nossa esperança, Pai. Que em Ti nós confiamos nesta noite, não em homens, meu Pai querido. As respostas, meu Pai querido, nós pedimos de Ti, Pai, a Sua misericórdia, a Tua graça, o Teu renovo, Pai, na nossa esperança, na nossa fé, no nome de Jesus. Que os nossos olhos estejam bem fitos em Ti, Pai, nas coisas que vêm de Ti, em nome de Jesus. Nós adoramos o Teu nome, nós adoramos o Teu nome. Nós declaramos nesta noite a sede que o nosso coração
mantém detidas das tuas coisas, das coisas do Espírito, Pai, porque elas nos mantêm em descanso, elas nos mantêm, meu Pai querido, descansados e confiantes em Ti. Louvado seja o Teu nome. Fica conosco nesta noite, Espírito Santo de Deus, fica conosco nesta noite. É por Ti, Senhor, para Ti que nós estamos neste lugar. Obrigada, Senhor, porque tem nos dado fôlego nesta noite de vida. Obrigado porque tem nos dado saúde para cultuar, para celebrar em comunhão a ceia do Senhor. Louvamos e glorificamos e agradecemos a Ti nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Agora levante suas mãos e comece a proferir palavras de gratidão e de adoração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta tarde. Nós agradecemos ao Senhor, papai querido, porque podemos celebrar a mesa do Senhor, celebrar a vida eterna, celebrar o perdão, celebrar o amor, celebrar a paz, celebrar a justiça do Senhor, Pai. Nós agradecemos porque podemos, Pai querido, como família do Senhor, estarmos reunidos, não como gostaríamos de estar, Pai querido, mas como podemos estar, Pai querido. Pai, muitos irmãos gostariam de estar aqui, não podem estar, Pai querido, devido a esta pandemia, mas o nosso espírito está conectado um com o outro, porque a igreja é muito mais do que um templo, igreja é muito mais do que um prédio, igreja é uma família resgatada, restaurada pelo sacrifício do Calvário, e nós somos gratos ao Senhor por isso, Pai. Então, Senhor Deus, nós não aceitamos, Pai, nenhuma palavra que venha dizer que a igreja está, Senhor Deus, fechada, que a igreja está, Senhor Deus, sendo motivo disso ou daquilo. Não, Pai querido, porque a igreja do Senhor, Pai, ela é gloriosa, a igreja do Senhor, ela é formosa, a igreja do Senhor, Pai querido, é o meio pelo qual, Senhor Deus, o mundo pode conhecer a Ti, Senhor Deus, por meio da pregação do Evangelho, por meio do testemunho do Teu povo. A igreja continua militando, a igreja continua trabalhando, e nós não vamos retroceder, pois a Tua palavra nos diz que as portas do inferno não prevalecem contra a Tua igreja. Então nós Te louvamos, nós glorificamos o Teu nome, e fazemos no nome daquele que vive e reina para sempre, o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, aleluia. A irmã Débora vai estar juntamente com o irmão Jefferson cantando uma canção, e já após essa canção vamos meditar uma breve meditação na palavra de Deus, para então darmos continuidade ao serviço da ceia. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso. Aleluia, Senhor, nós te entronizamos, nós te adoramos nessa noite, Deus, te exaltamos e declaramos a tua soberania sobre todas as coisas, Senhor. Vamos declarar: bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado, bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus.
cuja força vem do... Ergue suas mãos e diga que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, cante, nós sara nossa terra, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Te adoramos, Senhor. Ouve o nosso clamor, Deus. Sara nossa terra, Senhor, é a tua promessa. Nós nos apegamos às tuas promessas, Senhor, a tua palavra, Jesus. Bem-aventurado é o que tem, bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso. Que o teu reino venha, Senhor, que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, cante, que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara nossa terra, sara essa nação, é o clamor da igreja que só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Você pode dizer isso? Diga! Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, santo. Senhor, ouve, ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Diga, Sara o Brasil, é o clamor da igreja que te adora. Aleluia. Aleluia. Aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda o Senhor, Ele pode sarar a nossa terra. Glória a Deus. Sente-se, por favor, e sentando você vai encontrar em sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 26,
do verso de número 36 ao verso de número 38. Mateus, capítulo de número 26, do verso 36 ao verso de número 38. Uma rápida meditação, mas necessária para este momento que nós estamos vivendo e para este ato memorial que nós estamos participando, que é o ato da ceia do Senhor. Mateus capítulo 26, do verso 36 ao verso de número 38, vou estar lendo na versão King James Fiel, que diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está angustiada até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Amém? Curve sua cabeça. Vamos mais uma vez falar com o Senhor. Pai, muito obrigado por esta tarde. Obrigado porque podemos, Senhor Deus, participar deste memorial, a ceia do Senhor, que nos recorda aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, morrendo a nossa morte, pagando o preço do nosso pecado, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna, vida abundante. Então queremos extrair desse texto, desta palavra, lições para nós nunca esquecermos o que o Senhor passou por amor de nós. Então, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, Espírito Santo nos ensina, porque precisamos aprender de Ti, em nome de Jesus, amém e amém. O título da nossa mensagem é A Angústia do Servo Sofredor, lições que nos trazem alegria. A angústia do servo sofredor, lições que nos trazem alegria. Então, eu quero, nesse momento, não vou ler o texto. Nos outros encontros eu li todo o texto, mas eu não vou ler devido ao nosso tempo que já é corrido. Mas eu quero que você abra na sua Bíblia, encontre na sua Bíblia o texto de Isaías, capítulo de número 53, e fique aberto no texto de Isaías 53, porque nós vamos fazer a conexão entre o texto de Isaías 53 e o texto que nós lemos em Mateus, capítulo de número 26. O texto de Isaías, capítulo de número 53, é o texto que fala sobre o servo sofredor. Nesse texto, ele fala 800 anos antes da vinda de Jesus, como seria o tempo da morte de Jesus, ou o tempo do final do ministério terreno de Jesus. Isaías 53 vai dizer que Jesus era um homem de dores, era um homem que era experimentado no trabalho, era um homem que não tinha beleza e nem formosura, era um homem que, quando passavam por ele, maneavam o rosto, porque ele estava desfigurado por causa da surra que levou, falando sobre a sua prisão e as chibatadas que levou, e a cruz que carregou, e os pregos que levou em suas mãos. No entanto, o texto de Isaías 53 fala que ele é aquele que restaura e que tem poder para restaurar a vida e perdoar a iniquidade do povo e sarar e curar o pecado da humanidade, porque diz o texto de Isaías que ele levou sobre ele toda a nossa iniquidade, que ele levou em seus ombros as nossas transgressões, que pelas chagas que ele sofreu nós fomos curados. O castigo que ele enfrentou nos trouxe a paz. Então nós, por causa de Jesus, fomos sarados, fomos perdoados do pecado, temos paz e vida. Agora vamos voltar para o texto de Mateus, capítulo de número 26. Esse texto de Mateus, capítulo de número 26,
ele diz que Jesus, depois que ele participou do último banquete, a última Páscoa, a última ceia de Páscoa com os discípulos, ele tomou os seus discípulos e foi para um jardim, num monte, o Monte das Oliveiras, num jardim chamado Getsêmani. Nesse jardim, ele disse para os discípulos: olha, eu estou angustiado, a minha alma está entristecida, eu preciso orar. Ele foi fazer a melhor coisa, porque Jesus tinha esse hábito. Jesus foi alguém que durante o seu ministério terreno, ele cultivou o hábito da oração, o bom hábito da oração. Ele cultivou uma vida de oração. Se você ler no Evangelho, em todo o Evangelho, vai dizer que de tempos em tempos, Jesus se retirava sozinho para o monte para orar. Vai dizer de tempos em tempos que Jesus levantava antes do sol nascer e procurava um lugar silencioso para ali orar e ter comunhão com Deus. Então Jesus, ele foi fazer algo que era comum a ele, que era habitual, era hábito de Jesus sair para um lugar orar. Mas naquele momento, a oração de Jesus estava sendo diferente das demais orações que ele fazia. Certamente, nos outros momentos de oração de Jesus, ele recebia instrução do Pai para o ministério terreno dele, porque ele diz no Evangelho de João, que tudo quanto ele falou, ele ouviu primeiro do Pai, que tudo aquilo que ele fez porque recebeu instrução do Pai. E agora, a oração é diferente. Agora a oração é uma oração de dor, é uma oração de tristeza, é uma oração de angústia. A cena do Getsêmani é talvez uma das mais intrigantes e perturbadoras cenas vividas por Jesus. Por quê? Porque veja, Jesus, Filho de Deus, jamais teve medo de ser morto, porque para isso ele veio ao mundo. Jesus, ele, diferente da música que foi cantada em muitas igrejas, e eu sempre falei, essa música está errada. Essa música é uma heresia, quando diz lá que o diabo em festa, o inferno se alegrou quando Jesus expirou na cruz. Irmão, o que o diabo menos queria era que Jesus fosse para a cruz, porque a cruz era a derrota de Satanás. Então, essa música é uma heresia, não podemos cantá-la. Então veja, Jesus não tinha medo de ir para a morte, não tinha medo de morrer, porque veja, Jesus, ele, ao mesmo tempo que abençoou muitas vidas, curou muitas pessoas, libertou muitos endemoniados, ele também atraiu para si muitos inimigos. Quem eram os inimigos de Jesus? Os religiosos, que esperavam um Messias diferente, que esperavam um Messias que ia reafirmar toda a cultura religiosa, a cultura religiosa luxuosa dos judeus da época. Eles esperavam um Messias político, que fosse vencer o governo romano e instaurar um governo político, um reino político em Jerusalém. Eles esperavam um Messias militar, que fosse fazer um grande exército e armar esse exército e ir para a guerra e vencer o exército dos romanos e devolver a autoridade, devolver a soberania nacional dos judeus de Israel. Mas não, Jesus, ele veio pregando um reino diferente. Ele veio pregando um reino que era acessível às pessoas mais simples e às pessoas mais indignas da época. Tanto que ele conta uma parábola de um rei, e a parábola desse rei, ele disse que o rei ia fazer uma festa, e mandou os seus empregados convidarem todos os homens mais importantes do reino, os condes, os ministros, os homens abastados, mas cada um deles, pastor Gelsi, deu uma desculpa, não queria ir na festa. Então o rei disse para os seus servos: então agora vocês saiam pelas ruas, peguem todos os mendigos, peguem todas as prostitutas, todas as pessoas endividadas, todas as pessoas as piores que você encontrar, pegue elas, coloque nelas uma roupa nova e traga elas para a festa, mostrando que o reino de Deus é diferente daquilo que eles esperavam. É um reino acessível para
todos, é um reino que está acessível à pessoa mais indigna da face da terra. Então isso fez com que Jesus tivesse muitos inimigos, porque não era esse o tipo de Messias que eles esperavam. Então Jesus não tinha medo de morrer, Jesus não tinha medo dos seus inimigos, dos seus opositores, tanto que muitas vezes os seus opositores quiseram apedrejá-lo, quiseram matá-lo, mas Deus sempre livrou ele, porque ainda não era chegada a hora de Jesus. Mas agora no Getsêmani, Jesus está prestes a concluir o seu ministério terreno, morrendo na cruz. Mas pastor, se Jesus está orando ali com medo, angustiado, não é medo da cruz, de morrer na cruz? Não, não é medo de morrer na cruz, é medo daquilo que estava levando ele à cruz. A angústia era por aquilo que estava levando ele à cruz, porque Jesus, santo, poderoso, jamais pecou, jamais teve contato com o pecado, santo e perfeito, poderoso para dar ordem aos exércitos do céu ao seu favor. Então o que ele temia? Ele temia, e a sua angústia, ela aconteceu sobre Jesus, por causa de três fatores, pelo menos três coisas que causaram essa angústia em Jesus. O primeiro aspecto, ou o primeiro elemento que causou angústia em Jesus nesse tempo aqui de oração no Getsêmani, era a angústia por causa da rejeição. Nesse momento, Jesus, ele começa a sentir a rejeição, aquela rejeição que o Pai sentiu lá no Éden, porque Deus foi rejeitado no Éden, e então ele começa a assumir tudo aquilo, toda essa rejeição, e ele sente a dor dessa rejeição, porque afinal de contas ele está indo para a morte, mas não é uma morte qualquer, é a morte que entrou no mundo lá no Éden, quando o homem rejeita Deus, e rejeitando a Deus, também ficou afastado de Deus. O homem está a um abismo de Deus. A Bíblia diz, no livro do profeta Isaías, que o nosso pecado, a nossa iniquidade, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Essa separação é como se fosse um abismo. O apóstolo Paulo diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Essa glória de Deus é a sua presença, que agora não pode mais habitar no homem, porquanto o homem virou as costas para Deus. Então Jesus começa a angustiar-se, porque veja bem, ele era um com o Pai, mas agora, nesse momento, em que vem o segundo aspecto pelo qual Jesus fica angustiado, o primeiro é porque ele está sentindo essa rejeição, a rejeição da humanidade, que virou as costas para Deus, e porque a humanidade virou as costas para Deus, o que aconteceu? O pecado entrou na humanidade, e esse pecado entrando na humanidade, fez com que houvesse uma separação, e havendo essa separação, por causa do pecado, Deus está distante do homem. E só que Jesus, ele não está assumindo o pecado como você e eu somos pecadores. Não é um pecado individual que Jesus está assumindo. Não é o pecado de uma pessoa só que Jesus está assumindo. Jesus está assumindo o pecado de toda a humanidade, de todos aqueles que existiam no tempo dele, que estavam vivos no tempo dele, e todos aqueles que viriam a nascer, que hoje existem, e ainda aqueles que ainda vão nascer. Jesus, naquele momento de Getsêmani, ele atrai para si e ele recebe sobre ele o pecado de toda a humanidade existente e que ainda haveria de existir, iria existir, daqueles que ainda haviam de nascer. E a nossa Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que Deus é santo, e um Deus santo não habita no meio do pecado. Então, se ele sente a angústia da rejeição, porque o homem vira as costas para Deus,
Agora também ele sente a angústia do pecado, porque no pecado Deus vira as costas para o homem, porque Deus não suporta olhar para o pecado. Então o Senhor Jesus está se sentindo angustiado, porque ele está recebendo o pecado de toda a humanidade, e no pecado há ausência de Deus, irmãos. No pecado há ausência de Deus. Veja, quando o primeiro querubim desobedece a Deus, peca contra Deus, o que Deus faz com ele? Lança-o para fora de sua presença. Quando o homem no jardim do Éden peca, o que Deus faz com o homem? Lança o homem para fora do jardim. O jardim do Éden era o local da presença de Deus, e então agora o homem está fora da presença de Deus. Irmão, não existe maior angústia do que a ausência de Deus. Saiba você que hoje muitas pessoas têm muito dinheiro. As pessoas, elas têm fama, elas correm atrás de fama, elas correm atrás de realização profissional, mas nem o dinheiro, nem a fama, nem a realização profissional, nem os prazeres desse mundo podem tirar a angústia de um coração que não tem Deus. Porque um coração sem Deus vai ser sempre um coração angustiado, mesmo que ele tenha tudo desta terra, mas se não tem Deus. Por isso que os consultórios de psicologia estão abarrotados de gente. Gente que tem dinheiro para pagar os melhores médicos do mundo. Gente que tem dinheiro para aproveitar os maiores prazeres dessa terra. Gente que tem fama e aparece na televisão, e quando vai fazer algum evento é ovacionado por multidões. Mas essas multidões não podem, a fama não pode retirar a angústia de um coração sem Deus. Jesus agora, assumindo o pecado de toda a humanidade, se angustia, porque agora ele não é mais um com o Pai. Agora há a ausência de Deus na vida de Jesus, porque ele está com o pecado de toda a humanidade. Mas o terceiro motivo pelo qual Jesus se angustia, o servo sofredor se angustia, é porque nesse momento o dono da vida recebe sobre ele a morte. E não é uma morte física, irmãos, é uma morte espiritual. Porque a morte que nos separa de Deus não é a morte física. A morte que nos separa de Deus é a morte espiritual, e essa é o salário do pecado, como diz o apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte espiritual. Jesus, que é o dono da vida, agora está experimentando uma morte, a morte espiritual. Então quando ele recebe essa morte espiritual, quando ele prova dessa morte espiritual, ele que é a razão da vida, o que diz lá em João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A palavra verbo no grego é logos, e logos não significa apenas verbo, ele pode significar palavra, mas o significado mais lindo da palavra logos no grego, do grego clássico, é o significado da razão. O logos significa, uma das traduções mais puras da palavra logos no grego é razão. Cristo é a razão de toda a existência, Cristo é a razão de toda a vida, Cristo é a razão de toda a esperança, Cristo é a razão da vida eterna, Cristo é a razão de toda a criação. Ele é a razão, e esta razão de toda a criação, esta razão de toda a vida, esta razão de toda a esperança, agora está provando a morte. Ele está angustiado, e essa angústia, ela dura aproximadamente 12 horas, Débora, porque depois do Getsemane, Jesus é preso, levado a um primeiro julgamento no Sinédrio, depois, na primeira hora da manhã, julgado por Pilatos, às 9 horas da manhã, depois de ter sido surrado, cruelmente surrado, com uma cruz que pesava aproximadamente 75 quilos, ele carrega a sua própria cruz, o seu madeiro, por um percurso de aproximadamente 2,5 km, subindo um morro. Quando chega no alto desse morro, ele é colocado sobre essa cruz,
e leva pregos em seus punhos, em seus pés, uma coroa de espinho e uma lança de seu lado. Antes de levar essa lança, já totalmente desfigurado, como diz Isaías 53, totalmente desfigurado, ele levanta com a última força que tem os seus olhos ao céu e diz: Pai, está consumado, em tua mão eu entrego o meu espírito. E naquele momento, ele tomba a sua cabeça, aniquilando com toda a angústia que escravizava a humanidade. A angústia foi vencida quando Jesus bradou na cruz, e a angústia foi dissipada quando no domingo, primeiro dia da semana, ele ressuscita, aparece aos discípulos e subiu aos céus e disse que nele nós temos vida eterna e que ele está preparando uma morada e vai vir buscar a igreja, e um lugar onde não vai mais haver choro, não há mais choro, não há ranger de dente, um lugar de vitória, um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de vida eterna. Mas ele declara para nós que nós podemos provar dessa nova vida hoje, aqui e agora, quando nós olhamos para ele, entregamos o nosso coração a ele, recebemos a ele como o único, suficiente, absoluto Senhor e Salvador da nossa vida, porque ele venceu na cruz a angústia que escravizava a humanidade. A angústia da ausência de Deus foi vencida por Jesus. A angústia da rejeição de Deus foi vencida por Jesus. A angústia da morte eterna foi vencida por Jesus. Hoje nós somos aceitos por Deus em Jesus. Hoje nós somos perdoados de nossos pecados em Jesus. Hoje nós temos vida eterna em Jesus. Aleluia! Celebremos ao Senhor. Aleluia! A angústia do servo sofredor é o motivo da nossa alegria. Foi porque ele viveu a nossa angústia, porque ele sofreu a nossa angústia. Hoje nós podemos ser alegres, ter vida e vida eterna. Aleluia! Glória a Jesus, porque ele venceu. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós vamos então passar agora ao serviço da ceia. E eu quero convidar você para ficar em pé. Eu quero convidar o nosso querido pastor Gelsi para estar orando aqui pelos elementos, e depois nós vamos distribuí-los aos irmãos. A Débora e o Jefferson vão estar vindo aqui para cantar uma canção, e vamos então agora passar a este momento onde nós vamos celebrar a vitória sobre a angústia que nos escravizava, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a vitória de Jesus em nós. Amém? Oremos. Pai, nós te adoramos, porque o Senhor está neste lugar, e nós estamos aqui, Senhor, reunidos, não é em vão, em torno de algo, Pai, abstrato não, mas o Senhor está vivo e ressurreto aqui no nosso meio, Pai. Isso não é uma utopia, Senhor, criado pela imaginação do homem, mas isso foi verídico. O Senhor morreu e o Senhor ressuscitou, e nós te agradecemos porque o Senhor venceu todas as etapas que lhe foram propostas, Pai. E esta é a razão, é o motivo de nós estarmos aqui celebrando nesta noite, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que nós temos. Só a tua igreja tem esse privilégio, Pai, de se prostrar diante do Senhor, agradecer-te e desfrutar das tuas bênçãos, advindas do Calvário, Pai. Vida eterna. Aleluia. Santificação, libertação. Pai, obrigado, Senhor, pela tua vitória, que é a nossa vitória, Pai, pelo sangue de Jesus. Nós oramos por esses elementos da ceia agora, Pai. Pedimos que o Senhor coloque nesses elementos a unção da cura, aleluia, a unção da vida abundante,
que cada um de nós, quando o Senhor participarmos desses elementos, sintamos, Pai, o agir do Teu Espírito, renovando as nossas forças, nos dando alegria, paz e comunhão uns com os outros e contigo, Senhor. Abençoa esses elementos. Nós oramos em nome de Jesus e damos a Ti, Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, Jesus. Enquanto o Ministério de Louvor vai cantar, vou pedir que os irmão Rubilar, pastor Gelsi, possam distribuir os elementos para nós. Vamos adorar ao Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Aleluia. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos a Ti, Jesus, ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas é vencedor, aleluia, mas ressuscitou. Aleluia! Digno é o Senhor, Ele é digno. Digno é o Senhor, sobre o trono assentado, Ele reina, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas Ele venceu, mas ressuscitou. Oh, digno é o Senhor, declare, mas ressuscitou. Ele vive, mas ressuscitou. Aleluia, aleluia. Digno é o Senhor, Ele vive para sempre. Glória e honra
tira o pecado do mundo. Aleluia, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Aleluia. Pode glorificar ao Senhor. Aleluia. Todos receberam os elementos? Todos receberam? Oi? Todos receberam? Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Glória ao teu nome. Aleluia. O Cordeiro que vive e reina para sempre, ao vencedor, digno de honra e de glória. Tu és santo, santo, santo vencedor, digno de todo louvor, de toda adoração. Tu és. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho. Adore, adore, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore, adore, adore. O Espírito Santo está se movendo em nosso meio. Ah, meu irmão, há uma atmosfera de poder do Espírito Santo se movendo em nosso meio. Abra-se para receber o que Ele tem para ti. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. A cura neste lugar. A cura neste lugar. A cura neste lugar. Aleluia. A libertação neste lugar. A vida eterna neste lugar. A provisão neste lugar. As portas abertas neste lugar. Oh, aleluia, aleluia. Alegria, abundância de alegria neste lugar. Aleluia. Aleluia. Poderoso Deus, poderoso Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso Deus, Ele é poderoso Deus, aleluia. Minha alma anseia por ti. Aleluia. Poderoso Deus. Que eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Em memória de Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Aquele que vive, aquele que venceu a morte e o inferno, aquele que ressuscitou. Participemos todos juntos do pão. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Semelhantemente, depois de cear, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão do pecado. Façam isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. O cálice da aliança, o cálice da redenção, o cálice da vida eterna, o cálice do amor, o cálice da justiça. Em memória de Cristo, participemos todos do cálice. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Pode glorificar ao Senhor, irmãos. Aleluia. E nós vamos agora, num gesto de gratidão, ofertar ao Senhor, dar uma parte daquilo que o Senhor tem nos dado, porque Ele nos deu o melhor. E nós vamos, com um gesto de gratidão,
dar uma parte ao Senhor, para que nós possamos continuar anunciando o melhor de Deus nas nações, aqui em Rio Grande e em todas as nações. Então você que vai contribuir, pegue sua contribuição e levante as suas mãos. E você que não vai contribuir também, que não trouxe para contribuir hoje, levante as suas mãos, porque a bênção do Senhor é sobre a sua vida, e o Senhor há de colocar semente em suas mãos, o Senhor há de abrir portas. Se portas estão fechadas, portas serão abertas. Senhor, em nome de Jesus, a nossa gratidão, Pai querido, pela vida eterna, a nossa gratidão pela salvação em Jesus. E agora, Papai querido, queremos contribuir como um gesto, Pai querido, de gratidão, para que o melhor do Senhor, Pai querido, que é a salvação em Cristo Jesus, possa continuar sendo proclamada às nações. Então, Pai, abençoa cada irmão que livremente, espontaneamente vai contribuir com a Tua obra. Que o Senhor o abençoe, Pai querido, abençoe-os, Pai querido, Seu Deus, aumentando a sementeira, Pai querido, abrindo portas, Pai querido, repreendendo todo o mal, Seu Deus, e que não falte o pão na mesa dos Teus filhos, e nem semente para que eles possam semear. Nós os abençoamos em nome de Jesus, amém e amém. Vamos cantar mais uma canção enquanto os irmãos contribuem, e depois da contribuição, você pode, quando você colocar o seu envelope, você pode ir sentando, tá? Pode sentar, aqueles que já contribuírem podem sentar, e aí depois da contribuição vou passar a palavra para Carol, amém? Minha vida te usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. Graça e paz, amados irmãos. Hoje eu vim aqui fazer uma pequena homenagem para o nosso pastor. Como muitos já viram nas redes sociais, ele está de aniversário. E ele não gosta. Ele sempre diz: Carol, não faz nada para mim. Mas esse ano eu fiz por trás dos panos. Vim trazer uma pequena lembrança, mas a gente tem um videozinho que a gente preparou. Pastor, queria chamar o senhor e a Vanessa. Pastor Gelsi, por gentileza, vou pedir para o senhor orar por eles. E em nome da igreja, eu quero lhe entregar essa lembrança. Sempre é bom nós termos conosco pessoas que nos amam, que nos orientam. Com o pastor Jonathan, muitas vezes conversamos juntos, expressamos nossas ideias. Às vezes até podemos divergir entre nós, mas em Deus nós somos um. Toda a igreja é um povo só no Senhor. E nós queremos como igreja, eu acho que eu posso dizer isso em nome de toda a igreja, que nós amamos vocês. E que Deus abençoe, o nosso desejo é que Deus abençoe o casal, as filhinhas, o seu ministério, amado. Que você possa sempre, vocês dependerem de Deus e contarem com o apoio da igreja do Senhor. Se a igreja não apoiar o pastor, amados, eu não sei o que pode acontecer, mas quando a igreja anda junto, podemos divergir, como eu disse, de alguns pensamentos, mas nunca abandonarmos os pastores, mas amá-los com toda a nossa força e, acima de tudo, amar o nosso Deus, que amou, como o pastor pregou,
a todo mundo. Ele morreu por todos nós. Nós vamos orar, amados. Estendam as vossas mãos para cá. Vamos abençoar este casal, para que não só hoje, mas sempre na vida deles, eles tenham a presença do Senhor viva e poderosa. Pai, nós te adoramos, porque o Senhor é presente em todos os nossos momentos. E o salmista no Salmo 125:1, ele diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, mas firme para sempre. Que eles sejam assim, Pai. Que as tempestades que vierem não os abale, Senhor, mas que eles possam sempre confiar no Senhor e esperar sempre no Senhor. Venha a luta que vier, Pai, que como igreja nós estejamos apoiando junto com eles. Abençoa, Pai, o pastor Jonathan, também a sua esposa, suas filhinhas. Cuida deles de dia e de noite, Pai. Todos os projetos que eles têm, ó Deus, que o Senhor possa levar a bom termo e que tenha sobretudo a Tua aprovação, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, rogando a Tua bênção sobre a vida deles, sobre as famílias deles, em nome de Jesus. E especialmente por esta igreja, Senhor, nós oramos, pedindo, Pai, que nós sejamos amorosos, que voltemos à Tua palavra diariamente e ao primeiro amor, Senhor. Que jamais nos apartemos daquilo que nós temos aprendido contigo, que és o nosso divino professor. Aleluia, Pai. Que esta igreja, Senhor, esteja junto com o Teu servo, com os Teus servos, caminhando junto, Pai, em nome de Jesus. Fica conosco, Pai, e toda honra e toda glória para o Senhor. Amém, Jesus, e amém, Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, um pouquinho. Nós já vamos encerrar. Nós queremos agradecer ao Senhor por essa homenagem. Os irmãos sabem que todos os irmãos moram no meu coração e eu sou servo de vocês e eu quero servi-los com integridade e no que for necessário. Não hesitem, nós estamos aqui para isso, para servir aos irmãos. Mas antes eu quero que a Raquel tragam aqui. Nós vamos encerrar já estamos encerrando nossa última celebração da ceia, mas nós vamos fazer diferente nesse domingo, nesse último período, e nós vamos consagrar ao Senhor, dedicar, né? Nós vamos dedicar ao Senhor, né, os elementos que foram doados para nosso armazém do bem. Eles vão ser trazidos aqui à frente, vão ser colocados aqui à frente, e nós vamos estar orando. Isso aqui foi, pode colocar aqui em cima, Esse foi só o de hoje, né?